Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o especialista em medicina do sono, Pedro Guilherme Cavalcante. Nada é mais saudável do que uma boa noite de sono que promove todo um restabelecimento da energia corporal, deixando as pessoas com disposição para realizar suas atividades diárias. Os especialistas recomendam que se durma pelo menos 8 horas por dia. No entanto, mesmo algumas pessoas dormindo no ambiente ideal, sem iluminação e silencioso, apresentam certos distúrbios que atrapalham o sono natural. É quando surgem os casos de insônia, apneia, que interfere prejudicando o desenvolvimento do sono. No lugar de buscar alguma solução alternativa, o mais indicado é procurar um médico do assunto, como o especialista em medicina do sono, Pedro Guilherme Cavalcante, entrevistado desta semana do programa Consultório Médico na TV. Acompanhe antes uma matéria apresentando como deve ser uma noite de sono tranquila. Para que seu corpo esteja sempre com disposição, recomenda-se ter boas noites de sono, um processo que envolve mecanismos fisiológicos e comportamentais que acontecem em regiões do sistema nervoso central do cérebro. Quando dormimos, passamos por 3 fases distintas. Inicialmente ocorre a fase mais lenta, quando somos facilmente acordados. Em seguida, o corpo passa por um estágio de sono profundo, quando o organismo entra em relaxamento. A terceira fase é o REM, ou movimento rápido dos olhos, que apresenta a atividade cerebral mais rápida. É quando os olhos passam a se movimentar rapidamente, ocorrendo o relaxamento muscular máximo e quando acontecem os sonhos. O sono se destina à recuperação das energias do organismo que foram gastas durante o dia, além de ser importante para a manutenção do equilíbrio geral do organismo, das substâncias químicas no cérebro que regulam o ciclo vigília-sono, consolidação da memória, regulação da temperatura corporal, entre outras. O ciclo completo em uma noite de sono é extremamente importante para garantir um equilíbrio físico, químico e mental. Noites mal dormidas podem resultar em irritabilidade, depressão, dificuldades com a memória e muitos outros problemas que podem atrapalhar a vida de um indivíduo. Dr. Pedro Guilherme, muito obrigada pela sua participação do programa Consultório Médico na TV. Eu fico honrado de estar aqui no programa e espero esclarecer as dúvidas tanto de todas as pessoas e dos espectadores que estejam nos assistindo com relação a esse assunto. Muito obrigada. Doutor, a medicina do sono é reconhecida como nova especialidade? Exatamente. É muito interessante esse tipo de pergunta porque é algo que gera muita dúvida com relação às pessoas. Porque durante muito tempo houve uma procura pelo médico. Se a pessoa tem um problema que era mais neurológico, mais psiquiátrico, ele procuraria esse tipo de pessoa. Se era uma questão mais respiratória, ele procurava um pneumologista, um otorrino. E como cada vez vem mais crescendo mais o interesse das pessoas pela medicina do sono e em dormir bem e ver a importância disso, foi decidido entre essas 4 especialidades criar uma chamada área de atuação, ou seja, uma nova especialidade na qual essas 4 áreas elas teriam o compromisso de se aprofundar no assunto, ou seja, tanto o neurologista ia se aprofundar nas doenças respiratórias, como o otorrino e pneumologista se aprofunda nas áreas neurológicas. No final de uma especialização de 1 ano, você faz uma prova, do mesmo jeito que para ser advogado você tem que fazer uma prova para poder advogar, para ser considerado médico do sono, você faz uma prova para poder ser considerado médico do sono. E assim foi criado essa nova especialidade, que nós chamamos de área de atuação, que é em medicina do sono. Exatamente para que o paciente que tenha problema nesse tipo de distúrbio nessa área esteja mais bem assistido e tenha um melhor atendimento e um melhor tratamento para os seus problemas. Doutor, um ciclo de sono é considerado normal e completo quando? Bem, o sono
ele passa por uma série de fases durante toda a noite. A gente tem o chamado ciclo do sono, na qual você inicia o sono num nível superficial, num sono superficial, depois você vai para um sono considerado profundo, tá certo? E depois você vai ter a chamada fase dos sonhos, que é da memória. Então você tem a fase superficial, que é considerado o estágio 1 e o estágio 2, que é de transição e o superficial. Você tem o estágio profundo, como eu falei, que é o estágio 3. E você tem uma fase, que é uma fase extra, chamada o sono REM, que é quando nós sonhamos. Então, durante a noite de sono, você passa por 5, 6, 7 ciclos desse tipo. Você começa no sono superficial, profundo, sonha, e aí volta fazendo esses ciclos. E à medida que você vai dormindo, você vai passando por esses ciclos, você tem uma noite de sono mais saudável. Então é todo um processo que nós fazemos, e inclusive temos exames que a gente consegue identificar através de mapeamento cerebral durante a noite, em que momento ele está no sono superficial, em que momento está no sono profundo, em que momento está sonhando. Consegue sim, porque quando está sonhando ele faz um movimento rápido dos olhos, ele movimenta os olhos quando está sonhando, e a gente identifica que ele está naquela área. Quem sabe no futuro a gente possa saber o que ele está sonhando, mas por enquanto a gente sabe que ele está lá naquele momento. Interessante. E a necessidade diária de sono é individual, doutor? Varia de cada pessoa, criança, adolescente, adulto? Claro, varia bastante com relação ao próprio indivíduo. Cada indivíduo tem a sua necessidade de sono. Isso é bem simples quando você entender cada fase dela. O sono superficial é aquele sono que a gente está descansando o corpo, sem fazer tantas coisas. O sono profundo é quando você está naquele momento de relaxamento, quando você diz, como eu acordei bem hoje? É porque você teve aquele sono profundo, então seu corpo relaxou. E você tem a fase dos sonhos, que é quando o próprio corpo ele revisa os acontecimentos durante o dia, na forma de sonhos, por isso que normalmente o sonho está muito relacionado com as coisas que você está vivendo naquele momento, e vai eliminando o que é importante para a memória e o que não é. Então você tem o sono superficial, o sono profundo, que é a parte que você descansa realmente, relaxa o corpo e recupera suas energias, e tem a fase dos sonhos, que é quando você recupera, que você seleciona suas memórias. Então você começa a ver que, por exemplo, quando você é criança, a criança ele está aprendendo tudo do zero, tudo é novo para ele. Então você nota que a criança ela dorme muito mais tempo do que um idoso, enquanto que uma criança pode já nasce dormindo mais de 12 horas por dia. Por quê? Porque você não tem ideia do quanto ele está aprendendo, até como mexer um bracinho ele está aprendendo, como olhar para um lado, e ele necessita de uma quantidade de sono maior. Então é normal a criança dormir mais de 12 horas por dia. À medida que vai envelhecendo, vai dormindo 10 horas por dia, depois os cochilozinhos começam a ficar menores, começa a dormir mais tarde. Quando você já é adolescente, já só dorme 10 a 9 horas por dia, mas a gente vê que o adolescente dorme mais do que o adulto. Com o adulto começa a reduzir mais de 8 horas. E realmente, quando a gente chega na velhice, na terceira idade, já é normal você dormir 4, 5 horas por dia apenas, porque você já não tem aquela necessidade tão grande, sua mente já não é tão ativa quanto é com as idades mais novas. E causa até uma irritabilidade, às vezes, quando a pessoa não toma um sono assim. Exatamente. Aí, isso seria até necessidade individual de cada pessoa. Então, tem gente que dorme mais, tem outras que dormem menos. Tem uns que são chamados dormidores curtos, outros dormidores longos. E cada pessoa tem sua necessidade, de acordo com sua idade, suas características genéticas, suas características físicas e tudo mais. Existem muitas pessoas que acabam dormindo menos do que o necessário, como também tem outras pessoas que querem dormir mais do que realmente necessitam, que já é outro problema também que chega bastante pra gente. E o ideal é que a pessoa tenha uma qualidade de sono boa, acorde disposto e consiga fazer as atividades sem ter essa preocupação com a falta de atenção, falta de memória, irritabilidade e tudo que uma noite mal dormida pode causar com cada um de nós. Doutor Pedro, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Quando nos privamos de dormir ou dormimos pouco, nosso cérebro acaba desencadeando os mecanismos de ativação da fome. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão
tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o especialista em medicina do sono, Pedro Guilherme Cavalcante. Doutor Pedro, eu quero saber agora um tipo de exame do sono que chama polissonografia. O que seria esse exame, doutor? Nada mais. Polissonografia nós temos o laboratório de medicina do sono, que é o quê? Um local onde a pessoa vai dormir naquele local. E durante esse sono, ele vai ser avaliado em vários parâmetros. Nós fazemos uma avaliação do mapeamento cerebral, do eletroencefalograma. Nós fazemos também, para a gente saber em que estágio do sono ele está e que distúrbios do sono ele pode ter na parte neurológica. Também é realizado uma avaliação respiratória, na qual a gente mede a capacidade da respiratória dela, já que existe distúrbio do sono, que é pela dificuldade respiratória que pode atrapalhar seu sono. O grau de oxigenação que a gente mede do corpo, que a gente mede no dedo, a posição em que ele dorme, para a gente saber como é que é esse sono. E, além disso, a movimentação muscular, tanto das pernas como a muscular da face, para que a gente possa identificar os distúrbios que podem estar atrapalhando esse sono. Então, ele é um exame bem completo, que na verdade dura a noite toda. O paciente dorme a noite todinha, chega lá na hora de dormir, 9 horas da noite, coloca todo aquele material em cima, todos aqueles eletrodos, toda aquela medidor, aquelas medições em cima dele, ele vai dormir até o outro dia e passa a noite até 5, 6 horas da manhã no outro dia, quando a gente acorda ele, e aí vamos avaliar como é que foi o sono dele. Então esse é o exame de polissonografia, que hoje é o exame padrão ouro para identificar as doenças do sono. Mas é um sono natural ou ele tem que tomar alguma medicação? E por que ele chega para fazer esse exame? Exato. O sono, o ideal é que seja o mais natural possível. Tá, okay? Então, o ideal é que ele não tome nenhuma medicação, mesmo com esse monte de eletrodos, ele durma com aquilo ali para que a gente possa medir. Existem algumas pessoas que têm muita dificuldade e pode ser necessário ter que usar alguma medicação para dormir, mas isso não é o que nós aconselhamos fazer nesse exame. E a solicitação desse exame vai depender do médico que atua, tá certo? Claro que qualquer médico pode solicitar esse exame para avaliar como é que está o sono dele. Nós, da medicina do sono, ainda mais do que isso, praticamente todo paciente é bom a gente fazer uma avaliação, a gente acaba solicitando esse exame. E vai depender muito da queixa do paciente. Existem pacientes que procuram a gente porque roncam à noite, ou então porque o parceiro nota que ele está tendo faltas, engasgos, falta de ar durante a noite. Tem outros que procuram a gente porque está com sonambulismo, fala durante a noite. Tem outros que ou se movimentam, fazem outras atividades. Tem pessoas que vêm por quê? Porque dormem a quantidade de sono diária, mas não se sentem descansadas no outro dia. Ou às vezes até dormem mais do que o normal, 10, 12 horas, 16 horas acaba não sendo necessário. Então, qualquer pessoa que tem algum distúrbio do sono já tem indicação de fazer esse exame. E é claro que o médico vai identificar a sua real necessidade. E quais, doutor, as causas do ronco? É obesidade? É idade? É obstrução nasal? O que seria? Nós temos uma série de doenças que procuram a gente. Então, tem algumas que são mais comuns, outras menos comuns. Tem pessoas, como diz, que trabalham por causa de algumas parassonias, sonambulismo. Tem outros que vêm já por outras causas. Não tem dúvida que as duas maiores principais distúrbios do sono que nós chegamos no nosso consultório, ou é pela dificuldade de dormir, por causa da insônia, ou o segundo, porque já vem trazido pelo braço, pelo parceiro, porque está roncando à noite e atrapalhando a noite de todo mundo. Então, o ronco é uma das doenças mais comuns, dos distúrbios do sono mais comuns, e que não só pode afetar ele, como também afeta todos ao redor, porque o próprio sono, o próprio barulho acaba incomodando as pessoas ao redor. Então, daí vem o ronco, e que às vezes o ronco é só um pequeno sinal
para uma doença pior, seja uma apneia do sono, seja até outras doenças mais graves. E o ronco sem apneia do sono traz algumas consequências à saúde? O ronco e a apneia do sono, eles são uma doença só dentro do mesmo contínuo. Então a pessoa normalmente, quando está tendo ronco, já é um sinal de que a respiração já não está passando o necessário para encher já não está com já está com dificuldade para o ar chegar até os pulmões. E quando você tem um fechamento mais completo, ou seja, o ronco é quando você já tem um estreitamento da via aérea que não ultrapassa o ar. E quando você tem um fechamento completo dela, você tem a apneia do sono. Então o ar não chega aos seus pulmões. Então normalmente a pessoa começa dormindo normal, depois começa a roncar e depois daqui a pouco, alguns anos depois, já tá tendo a apneia do sono. Então tudo é um progresso. Então o ronco na verdade é um sinal de que a noite não está boa e que tem que melhorar. E que se já está começando a fazer a apneia do sono, tanto o parceiro já começa a notar, porque ele começa a acordar durante a noite sim, com o próprio ronco, ou mesmo fica se engasgando, o parceiro nota que ele está se engasgando à noite, e o próprio sono não fica com qualidade boa, fica com sonolência diurna no outro dia. E o exame de polissonografia, como a gente falou anteriormente, é um dos melhores exames para identificar isso. E o que é a insônia, doutor? Quais as causas? A insônia é um outro problema que chega bastante no nosso consultório. A insônia nada mais é do que a incapacidade do indivíduo de conseguir fazer o seu sono completo. Normalmente porque não consegue iniciar o sono, mas outras vezes porque ele tem um sono muito leve e acaba acordando muito durante a noite. Ou até mesmo, em casos não tão simples, ou então ele acorda antes do tempo do que deveria. Então isso tudo são casos de insônia. E a insônia ele tem vários fatores. Ele tem fatores, desde fatores próprios do dia a dia do paciente, por exemplo, o estresse é uma das coisas, o estresse, o dia a dia, as dificuldades do dia a dia, isso causa problemas emocionais, dificultam o paciente de iniciar o sono, seja porque está pensando naquele problema, seja porque aquela coisa não consegue sair. Isso principalmente se a pessoa já tiver uma predisposição a ter a insônia, ou seja, tem dificuldade de iniciar o sono. E às vezes você tem as duas coisas, você tem tanto a predisposição genética quanto os fatores do dia a dia. E é claro que além disso existem vários outros fatores. A gente sempre vai fazer uma análise da sanguínea para ver se tem alguma taxa que esteja alterada que possa tirar o sono, doença da tireoide pode causar até mesmo de glicemia, de glicose, podem causar problemas, mas em geral o que procuram a gente é por causa de fatores próprios, eu já tenho dificuldade de dormir desde muito nova, ou então por causa de problemas do dia a dia emocionais. Mas é sempre bom fazer uma avaliação completa. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Cuidado! Beber demais causa mais pesadelos, insônia e interrupções do sono durante a noite. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o especialista em medicina do sono, Dr. Pedro Guilherme. Dr. Pedro Guilherme, a sonolência excessiva, é um distúrbio? Sim, na verdade a sonolência diurna, como a gente chama, a excessiva, ela pode, na verdade é um sintoma, um sinal de que o paciente está com aquela noite mal dormida. E isso pode ter várias causas. Pode ser desde que ele tenha, como a gente já conversou aqui, a questão da apneia do sono pode atrapalhar, talvez,
como também pode ser por causa de dificuldades, não está conseguindo realizar a quantidade de sono necessária através da insônia, ou porque pode ter algum distúrbio do sono, alguma parassonia, às vezes algum sonambulismo, em crianças terror noturno, pesadelos. Então, na verdade, a sonolência excessiva pode ter diversas causas, e que é interessante que o especialista em sono possa fazer uma avaliação para poder identificar a causa do problema. Então, cada pessoa tem um tipo, né? Pois é, o objetivo da gente é que a gente consiga fazer com que a pessoa durma aquela quantidade necessária e com qualidade, para que exatamente não tenha sonolência diurna e todos os problemas que estão relacionados, desde irritabilidade, a estresse, a tudo mais que pode acontecer. Existe uma condição neurológica, doutor, caracterizada por episódios irresistíveis de sono, a narcolepsia. O que seria isso? Quais os sintomas? Como eu disse, todo distúrbio do sono, a gente, principalmente os neurológicos, a gente pode diferenciar eles de acordo com o tipo da fase do sono onde ele atua. Você tem distúrbio na fase superficial, você tem a distúrbio na fase profunda do sono, você tem na fase do sono REM, dos sonhos. A narcolepsia é um distúrbio na qual o paciente tem um distúrbio na fase REM, ou seja, na fase dos sonhos. Os sonhos acabam vindo antes, a capacidade de sono acaba vindo antes do que o necessário, de sonhar, bem antes do que o necessário, antes da parte de se aprofundar, do sono profundo. E isso faz com que o paciente possa ter uma queda de sono abrupta e dormir mais do que o necessário. Às vezes ele dorme mais do que 10, 15 horas e não consegue satisfazer aquela quantidade de sono. Isso quando já não vem com outros problemas que estão relacionados com o próprio sono REM, que é a fase dos sonhos. Por exemplo, ele tem a impressão de que está tendo alucinações, por quê? Porque o sono REM vem antes do tempo. Às vezes o sono REM também é bem... Pesadelo, seria isso? O pesadelo acontece na fase do sono REM, exatamente. E aí pode ter. Então, normalmente, se você tem um chamado sonho lúcido, ou seja, você naquela hora que você está adormecendo e já começar a sonhar, você tem a sensação de alucinação. E isso é uma das alterações relacionadas com a narcolepsia. Às vezes você pode ter a paralisia do sono. Você está aqui e daqui a pouco o sono REM é conhecido pela fase onde você fica totalmente, o seu corpo perde a força. E aí você pode ter uma paralisia do sono. Então, esses são sinais de que você pode ter narcolepsia, desde que você tem os sonhos lúcidos, ou seja, você vê coisas mesmo quando está muito no início do sono, ou quando você tem a paralisia do sono mesmo, que é quando o seu corpo enfraquece. E isso já são sinais, e você está dormindo mais do que o necessário, essas são condições de narcolepsia, são sinais de narcolepsia. E nesses casos, o ideal é que, além de fazer a polissonografia, que é o exame do sono, ele faça o chamado teste de latência múltipla do sono, que é um exame que, na verdade, ele faz com ele acordado, para ver se ele tem uma interferência do sono REM antes do período de dormir. Então, mas isso causa o quê? É um próprio mental, isso? Isso é neurológico, tá certo? Isso é da própria, não tem a causa desconhecida até hoje. Não é tão comum, mas também não é tão raro. Então, algumas pessoas procuram a gente com esse problema. E, como eu disse, além de causar esse problema da paralisia, causar o problema também do sonho lúcido, isso causa uma incapacidade. O sono dele não é reparador, ele acaba dormindo muitas horas e é uma causa de sonolência excessiva muito grande. Não é como, por exemplo, você dormir 10 horas e não conseguir. Normalmente ele dorme muitas horas e não consegue recuperar a qualidade de sono. Então, essa é uma das de sonolência diurna, sonolência excessiva, é uma das principais coisas que a gente procura, já que é também uma que tem uma certa dificuldade de tratar. E às vezes a pessoa dorme tanto e às vezes acorda cansado, né? Exato. Pode ser por causa da narcolepsia? Pode, mas muitas vezes é bom a gente fazer uma avaliação, porque pode ser o simples insônia, pode ser o caso de apneia do sono. Então, na verdade, o interessante é que, se você tem esses sinais de TI, se você nota que o seu sono está perturbado, não está bem, o ideal seria procurar um especialista em sono para que pudesse fazer um tratamento e ter uma noite mais tranquila. Doutora, agora, um distúrbio que seria o sonambulismo. Qual é a causa disso? Exatamente. Interessante que a gente, como eu disse, a gente pode diferenciar os problemas do sono nas fases do sono, da fase dos sonhos, como é o caso que a gente acabou de falar na narcolepsia, mas também até nas fases do relaxamento do sono, problema na região de relaxamento, que é o sono profundo. Então, o sonambulismo é um automatismo, o paciente acaba se
realizando movimentos, ou seja, se movimentando, mexendo, na fase onde ele é para estar mais relaxado. E isso é um distúrbio que é muito comum na criança. Normalmente de cada 20 crianças, na verdade até 1 a cada 5 crianças pode chegar a ter sonambulismo, e que geralmente é para desaparecer depois de entre os 7 e 9 anos, entre os 7 e os 10 anos de idade, e a pessoa não apresenta mais, mas algumas pessoas acabam carregando isso aí pela vida delas, e geralmente não é necessário fazer um tratamento específico para aquilo ali, principalmente quando é na criança. Só ter o cuidado para ele não se machucar quando movimentar, se ele faz algum movimento, ou então durante o dia. Mas em alguns casos, como que às vezes ele tem uns automatismos tão intensos e tão bruscos e podendo ser violento, que normalmente a gente precisa tratar, principalmente se ele leva isso aí para a vida adulta. Criança seria pela hiperatividade, doutor? Sim, como eu disse, o sonambulismo é até mais comum do que a hiperatividade. Então é muito comum crianças a partir entre os 3 a 7 anos de idade, principalmente ali por 5 anos de idade, ter sonambulismo, e isso é até esperado em boa parte das crianças. E hiperatividade, as crianças que têm realmente hiperatividade, que têm essa dificuldade de concentração, têm mais propensão a ter o sonambulismo. Então são duas doenças separadas, mas que podem ter relação entre si, e que geralmente demandam tratamentos, às vezes até tratamentos semelhantes, mas também cada um especificando a importância de cada um. E como lidar, doutor, com uma pessoa que tem o sonambulismo? Exato. Existe uma série de mitos com relação ao sonambulismo. Não pode acordar quem porque ele pode morrer se acordar ele. Isso realmente é puro mito. A chance de você, de um sonâmbulo morrer, por você acordar um sonâmbulo e ele morrer é 0, tá certo? O que a gente não recomenda é acordar ele pelo próprio estágio, porque como ele está na fase do sono profundo, ele não está sabendo o que está fazendo aquilo ali. Ele não tem nenhuma ideia do que está acontecendo. É porque ele está se movimentando porque ele está sonhando que estava fazendo. Não é, porque não é das fases do sonho, é da fase do sono profundo. Então, quando você acorda, ele não tem a menor ideia do que estava fazendo, onde estava, e isso acaba deixando ele muita confusão. O ideal pode correr perigo nesse sonambulismo? Alguns casos podem correr perigo. Alguns casos muito severos podem acontecer. Em geral, o recomendado é apenas você conduzir de volta para a cama o sonâmbulo e botar ele para deitar novamente, tá certo? Sem acordar ele, para ele não ficar realmente desorientado, mas não tem risco de vida com relação a isso. Se você deita ele, deixa quietinho. Normalmente a condução, a melhor é essa. Se isso é muito constante, ter cuidado para que o ambiente não tenha nada onde ele possa se machucar, onde ele possa escorregar, bater em algum canto e tudo mais. E é claro que se realmente a gente vê nos filmes aquela coisa de tentar matar o outro, aquela coisa toda, é claro que isso é uma coisa, ou então de tentar se matar, pular de alguma coisa, morrer porque estava sonâmbulo, isso é muito raro, mas se ele você já começa a ver que há riscos nas condutas durante a noite dele, que ele não se lembra, o ideal mesmo é procurar o mais rápido possível para que a gente possa tratar, suprimir esse sonambulismo. Então, basicamente é assim que tem que ser conduzido o paciente, né? Doutor Pedro, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Consultório Médico na TV e fico aberto para uma nova entrevista. Pois é um assunto que tem grande, como eu disse, é toda uma nova especialidade. Então, a gente tentar discutir todas as doenças no dia só é um pouco difícil, mas a gente está sempre aberto para sempre chamar e quiser ser mais específico em relação a alguma dessas doenças, a gente está sempre aberto seria um prazer vir aqui. Muito obrigada pela sua participação. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia, com mais uma edição inédita, com reprise no domingo em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas. Compartilhe, curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!
Música